Maravilha. Agora que a gente já cuidou de você, a gente vai começar a cuidar do método. E é aqui que eu quero trazer uma ideia que pode ser considerada um pouco revolucionária, mas na verdade é um conceito que não só tem acadêmicos, principalmente da psicologia, que conhecem muito bem, porque isso daí é Freud e Isaac, como também tem muita gente que pode até não conhecer o conceito técnico, mas que faz isso de uma forma absurdamente bem feita, gabarita esse conceito, que são as 3 comunicações. A essa altura do campeonato, você deve ter percebido que cada camada, cada andar dessa pirâmide tem uma pessoa, 2 estratégias, 3 comunicações. Pois é, a gente vai chegar depois nos 4 formatos e nos 5 papéis. As 3 comunicações, quais são elas? São as ferramentas, é o conhecimento técnico, é a forma de você se comunicar e de você dançar entre essas 3 comunicações, essas 3 energias, se você quiser chamar assim, de forma a criar uma comunicação paradoxal que tira as pessoas do padrão e que quase que vai parecer antiético eu falar isso, mas eu juro que não é, sabe, não é sem ética. Inclusive, usa de ética quando você for usar isso, tá, por favor? Mas você quase força as pessoas a prestarem atenção em você. Para dar um excelente exemplo disso, The Rock, Dwayne Johnson. Ele é um cara que... Como é que é a comunicação dele? Tanto nas redes sociais quanto muitas vezes nos sets de filmagem, quando ele está fazendo um material publicitário pro trabalho dele. Na vida pessoal dele, e quando ele está treinando, quando ele está malhando, quando ele está trabalhando, quem que ele é? Ele é o cara que mais treina na sala, ele é o cara que levanta 400 quilos no supino e ele leva a academia dele para onde ele vai filmar e faz uma parada tipo, completamente insana. Você fica assim, caraca, maluco, isso é uma máquina. E ao mesmo tempo, ele também é o cara tipo ultra business, o cara que mais trabalha na sala. Mas você já viu como ele fala dos colegas de profissão dele? Como ele fala das pessoas quando ele está no set de filmagem dele? Você já viu como que ele age com as filhas dele no Instagram? Porque eu vejo como que ele se comunica quando ele está falando dos colegas. Não, porque hoje foi um dia maravilhoso aqui com o pessoal aqui com o pessoal aqui da filmagem e tal, porque a gente está gravando pro filme e tal. Essas pessoas maravilhosas, eu com certeza sou o cara mais burro aqui dessa galera. E isso quando ele não está deixando a filha dele pintar a unha dele no Instagram, de rosa. O que ele está fazendo aqui? Uma comunicação de assertividade no business e no levantar peso na academia e uma comunicação de gentileza ao lidar com as outras pessoas. Ao mesmo tempo, ele tem uma oratória muito bem encaixada, ele fala com muita propriedade, ele nunca, por mais assertivo que ele pareça ou por mais gentil que ele pareça, ele nunca, em momento nenhum, interrompe as outras pessoas, só que ao mesmo tempo ele fala de um jeito que as pessoas não se atrevem a interromper ele, que é a terceira comunicação, liderança. Quais são as 3 comunicações? Gentileza, assertividade e liderança. E se você quiser olhar para um lado mais filosófico até, e a galera que fala de polaridade, fala muito de polaridade feminina, polaridade masculina, a gentileza, você pode olhar como uma polaridade feminina, você pode olhar para a polaridade masculina como assertividade, mas eu recomendo, se você for seguir por esse caminho, lembra que você tem um pouco das 2 energias sempre em você, e que essa energia de liderança, essa energia de comunicação humana, nem feminina, nem masculina, que vai ser a cola que vai juntar os 2. Eu, na minha carreira e com os meus alunos, com as mentorias que eu dou, e principalmente quando eu estou no set, do outro lado da câmera, filmando um talento, filmando um cliente, eu gosto de fazer eu tenho uma abordagem um pouquinho diferente. Quando eu preciso que o cliente tenha uma abordagem de gentileza, eu peço para ela acessar a criança interior dela. Porque a criança interior, se você for pensar, como que ela geralmente age? Ela age
gentil, fofinha, legalzinha com as outras pessoas e, por um outro lado também, exigindo essa gentileza com os outros, essa fofura com os outros. Porque a criança muitas vezes, por que ela é muito fofa? Porque ela buscar o instinto de proteção dos adultos. Ela vai ser fofinha, ela vai ser bonitinha, ela vai ser pequenininha, ela vai se mostrar frágil, ela vai se mostrar vulnerável. Seu menor erro, seu menor problema. Exatamente para mostrar essa gentileza, exatamente para inspirar essa sensação de proteção, essa sensação de segurança, essa vontade nos adultos de criar segurança. Então rola muita coisa dessa gentileza na comunicação infantil. Que é o que você pode ver às vezes, principalmente na comunicação de influenciadoras ou criadoras de conteúdo na internet, voltadas para o público feminino, que muitas vezes elas cometem esse erro de cair muito para esse lado da infantilidade, quando elas poderiam ter mais sucesso, poderiam vender mais, poderiam criar uma conexão maior com o público delas, mostrando uma comunicação gentil, sim, mas também, por outro lado, mais assertiva, mais adulta. E as que bombam, e agora você vai com certeza concordar comigo nesse sentido, um exemplo de uma que bomba na comunicação, tanto gentil, quanto assertiva, quanto de liderança, sem ser nem muito femininazinha, mostrando feminilidade, mostrando sensualidade, mas mostrando também gentileza, e quando mostra gentileza não mostra infantilidade. Beyoncé. Beyoncé Knowles. É uma artista. Ela não vende conteúdo na internet. O conteúdo que ela vende na internet é show, é CD, é álbum, é publicidade. Beleza. Mas como que ela mostra? Como são as comunicações dela? Qual o paradoxo dela? Ela mostra gentileza e fofura, não só para com o homem ou o marido dela, mas em boa parte das músicas dela e com as fãs e com os fãs. Ela mostra uma assertividade monstra na sensualidade. E lembrando, lembra que eu falei que é infância, adolescência, idade adulta? Qual é a idade da puberdade? Qual é a idade que a sexualidade está super aflorada? E que a assertividade ao mesmo tempo está super aflorada? Qual é a idade média comum dos homens quando eles entram naquela coisa de romper com a família, de romper com o status quo, de ou ir para o lado de movimentos sociais, de esquerda e direita, e polaridade política, ou ir para o lado de Red Pill e MGTOW e todo esse caminho? Em que idade que a galera começa a entrar nessa coisa de sou eu e pronto? Na idade do rompimento com o mundo dos pais. Adolescência. E você vê que nessa idade também tem a questão da agressividade e também tem a questão da puberdade ali explodindo, os hormônios explodindo, e daí a sensualidade, a sexualidade. É por isso que você vê cada vez mais adolescentes explodindo no TikTok com sensualidade, com sexualidade, e ao mesmo tempo, o que mais que está explodindo lá? Treta, bagunça, o pessoal brigando entre si. Se você consegue usar uma comunicação, e principalmente na quinta etapa, a gente vai entrar muito nisso daí, tá? Mas se você consegue mostrar uma comunicação que seja gentil em um momento, assertiva num segundo momento e líder no terceiro momento, ou seja, de cuidar e não precisa você ser infantil, mas abraçar a criança interior da pessoa que está te assistindo no primeiro momento. Num segundo momento, ativar esse adolescente dentro dela e ativar esse fogo, que nem eu fiz com você, agora há pouco. Lembra da primeira etapa, quando eu te falei? Porra, você vai deixar as pessoas te impedirem? Vai deixar de colocar a tua cara no mundo por causa da Marcela, do 5º ano? Isso era eu ativando teu adolescente. Isso era eu colocando a tua assertividade para fora. Isso era eu botando gasolina no teu fogo aí dentro. Se você consegue fazer isso alternadamente, essa gentileza e assertividade, gentileza, assertividade, gentileza, assertividade, e jogar essa liderança junto, num terceiro momento, ou melhor ainda, e esses são os que gabaritam. Esses são os gênios. Se você consegue fazer os três ao mesmo tempo, vai ser sensacional. Na próxima aula, na próxima etapa, né, na próxima camada,
a gente vai entrar nos 4 formatos de mídia, que vai fazer muito sentido para você se livrar da timidez e você conseguir brincar entre esses formatos, para daí na quinta aula a gente entrar nos 5 papéis de uma forma mais aprofundada. Mas por enquanto, o exercício é entender qual é o seu paradoxo. Então o que você vai fazer? E esse é um exercício um pouco polêmico, tá? Mas sendo aluno do Copini da Alpha Life, eu tenho certeza que você está acostumada a lidar com isso. Você vai pegar aí no mesmo papel, ou num outro papel, ou no aplicativo no seu celular. Você vai pegar e você vai anotar 3 pessoas que você gosta muito na tua vida pessoal, ou que você admira na internet, no mainstream. Pode ser uma figura pública, pode ser um personagem histórico, pode ser um influencer da internet, quem você quiser. 3 pessoas que você admira, que você gosta muito, e você vai colocar para cada uma dessas pessoas 3 características que são os motivos pelos quais você admira essas pessoas. Daí você vai pegar 3 pessoas que você não gosta, que você assim, tolera no máximo, ou que você não é muito fã. Ah, João, mas eu gosto de todo mundo, não tenho problema com ninguém. Desculpa. Papinho. Sempre tem alguém que você, no mínimo... Não, cara, olha... no mínimo, você não é muito fã. Para cada uma dessas pessoas, 3 características que façam você não ser muito fã dessas pessoas. O que você vai fazer? E por que esse exercício é tão importante? Primeiro de tudo, as características, o que importa não é quem são as pessoas que você admira, quem são as pessoas que você não admira, que você é contra. Não é isso. As características que você admira nas pessoas são as características positivas que você tem em você. E agora deixa eu ser um pouco assertivo. As características que você não gosta nas pessoas que você não gosta são as características que você tem em você e não consegue admitir, ou as características que você tem o contrário e você não tolera. Ok? Então vale a pena fazer essa autoinvestigação. O que você vai fazer? Dentre essas características todas, 18, né, no caso, são 3, né, 3 vezes 3 que você não gosta, 3 vezes 3 que você gosta, você vai pegar e você vai analisar quais são as características de gentileza, de assertividade e de liderança. E você vai escolher uma de gentileza, uma de assertividade e uma de liderança. Eu gosto do João porque ele sempre... Estou dando um exemplo aqui. Eu gosto do João porque ele sempre olha para a condição da outra pessoa e mesmo quando ele está sendo agressivo, ele lembra de falar assim, não, olha, cuidado para você não levar isso daí para o pessoal. Ele se importa com as pessoas. Então essa é uma característica sua, é uma característica de gentileza. É uma característica que você pode puxar para o seu paradoxo. Então, minha característica de gentileza é que eu me importo com as pessoas. Qual é a minha característica de assertividade? Ah, eu gosto do Copini porque o Copini fala as verdades sem papa na língua e sem medo de quem que ele vai ofender. Beleza. Fala as verdades, não tem medo de falar a verdade. É assertivo, é direto, é sincero, é honesto, é cru. Beleza, mas característica de assertividade é que eu sou cru, eu sou sincero, eu sou honesto. Eu sou sincero. Qual a característica de liderança? Ah, eu gosto do João, ou gosto do João Abrantes, ou gosto do Felipe Marques, ou quem quer que seja, porque uma pessoa consegue prender a atenção das pessoas e falar o que eu precisava ouvir. Beleza. A minha característica de liderança é porque eu falo o que a pessoa precisa ouvir, eu consigo entender o que precisa ouvir. Tá fazendo sentido até aqui? A ideia é você encontrar qual é o seu paradoxo em cima desse triângulo. Qual é a sua característica de gentileza? Qual é a sua característica de liderança? E qual é a sua característica de assertividade? Baseado no que você admira nas outras pessoas, porque daí, quando você for criar
o teu conteúdo, quando você for colocar a tua comunicação, você já sabe por onde começar. Beleza, lembra do que eu falei? Para quem que você está falando? Quem precisa de você? Quem precisa de mim hoje? Precisa que eu seja gentil. Hoje, nessa manhã, nessa tarde de terça-feira. Não, hoje, quem precisa de mim precisa que eu seja mais agressivo, mais assertivo. Pô, abriu uma caixinha de pergunta aqui e o cara fez uma pergunta merda. O cara fez uma pergunta que, pô, o cara tá correndo perigo de fazer uma merda, fazer uma idiotice aqui. Deixa eu ser bem assertivo aqui, vou precisar ser assertivo. Beleza. Responde a pergunta com assertividade. Tá fazendo sentido isso aqui? Sim ou não? Porque treinando essas 3 comunicações, a gente vai mais fundo nessa pirâmide para você entender os 4 formatos.